Por isso, ele disse, por caminho os gentios não vão, não me leve essa lei aos gentios. Assim que quando Cristo morreu, caducou os 11 e então levantou um novo apóstolo que se chamou apóstolo Paulo, para nós os gentios. Então, ele advertiu a eles. Antes de ler o 11:4, veja o que diz o capítulo 7, verso 1. Aí mesmo, veja. Verso 1. Assim que, amados, visto que temos tais promessas, limpemo-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Havia contaminação nos coríntios. Por que havia contaminação? Vamos ver agora em 2 Coríntios 11:4. Diz, porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diga outro Jesus. O que? Que havia outro Jesus? Veja que estava começando a história. E Paulo disse já, olha, tenham cuidado que não venham pregando outro Jesus. E então eles disseram, parece que disseram, mas como outro Jesus? Porque Jesus tem duas manifestações. Diga, duas manifestações. Sim, está Jesus antes da cruz e está Jesus depois da cruz. Então o que acontece? É que os apóstolos pregavam a Jesus antes da cruz e Paulo pregava depois da cruz. Está me seguindo? Isso você entende facilmente, verdade que sim? Não, e todos entendem isso bem fácil. Então quer dizer que Jesus, ao morrer na cruz, mudou e se converteu em outro Jesus, o Jesus ressuscitado. Tinha um corpo glorificado, já não era Jesus de Nazaré. Mudou, a função mudou totalmente. Então o que acontece? Que os apóstolos, como não sabiam disso, porque os apóstolos não subiram ao paraíso, quem subiu ao paraíso foi Paulo. Então a Paulo lhe comunicaram, o mesmo Jesus Cristo disse, olha Paulo, eu tenho duas funções, meus 33 anos da carne e depois que ressuscitei, sou ressuscitado. Então eu quero que tu me pregues depois que eu morri. Agora não me pregue antes, porque antes eu vivia conforme a lei. E depois alguém vai me imitar por aí, se me imitar antes, pois vai cair em legalismo, que é o que aconteceu por 2000 anos de história. Agora, Paulo advertiu a eles que se limpassem dessa contaminação. Então veja o que diz no verso 4. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, que é diferente do que temos pregado, qual Paulo pregava? O ressuscitado, verdade? Diz, ou se recebeis outro espírito. Em outras palavras, aí a palavra espírito é ensino. Outro espírito. Atitude, diz, diferente daquele que recebesse, ou outro evangelho, diferente daquele que aceitasse, bem o tolerais. E então no verso 5 diz, quem pregava outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Veja o verso 5. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Em outras palavras, Paulo disse, olha, eu não sou inferior. Olha, eu prego outro espírito, eu prego outro Jesus, qual que ressuscitou. E temos prova disso. Veja o que diz em 1ª carta aos Coríntios, rapidinho, mas não te desconectes daqui porque temos que voltar aí. Mas em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, veja como diz. Capítulo 2, verso 2. Pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a esse o quê? Me propus em não conhecê-lo na carne, senão depois que ressuscitou. Ele se propôs, diga, se propôs. Ou seja, um empenho em apresentá-lo depois da cruz. Hello? Porque se tu não o conheces depois da cruz, vives em outro espírito, vives em outro evangelho. Por isso é que ele disse, se alguém o prega outro Jesus, outro espírito ou outro evangelho, porque esse outro evangelho que eles pregavam era aquele que Jesus praticava antes da cruz. Está me seguindo? Isso é simples, verdade que sim? Você está confundido já ou não? Não se confunde. Você me entende? Clarinho? Ah, porque tem gente que não entende. Verdade que tem gente que não entende? Olha, por que não entende? Ah, porque estão em outro espírito. Será por isso que não entende? Mas você não tem que estar nesse espírito. Diga, eu sou de outro espírito. Diga, tudo está bem. Mas para que tudo esteja bem, você tem que ser
de outro espírito. Não do espírito que há por aí evangélico, isso é um espírito de derrota. Os evangélicos, os cristãos, os chamados cristãos, são as pessoas mais aborrecidas do mundo. Estão sempre criticando tudo. Isso é pecado, se está mal, está mal. Cuidado que os tempos estão maus, que Cristo vem. Pois se Cristo vem é muito melhor. Mas quando dizem Cristo vem, cuidado, que veja que Cristo vem, eles pregam outra coisa, que são de outro espírito. Eu não, que Cristo vem, que bom, agora está contente comigo. Sem me ver, quando eu ouvir, mais contente estarei. Imagine. Olha.